Olá, moçada, tudo bem? Vamos então para mais um capítulo da saga Aminoácidos. Uma saga boa, uma saga bem legal, porque ela tem continuidade, tem várias partes. Então, na última aula, nós apresentamos para vocês essas moléculas orgânicas que são imprescindíveis à vida de todo ser vivo, porque elas constituem as proteínas, que são as principais moléculas da vida. Então, os aminoácidos, eles são moléculas orgânicas, constituídas, então, como vocês veem na tela, por um carbono central, unido covalentemente a um grupo amino, a um ácido carboxílico, a um átomo de hidrogênio e a um radical. Pois bem, o objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês, então, as características químicas dos aminoácidos, com base no radical, ou seja, que molécula que está ligada aqui, que caracteriza e que diferencia um aminoácido do outro, e qual é a importância disso, e, e também classificar não apenas com relação ao radical, mas a essencialidade, tá? Ou seja, eu tenho uma classificação para esses aminoácidos que lá na frente, nos capítulos posteriores, nós abordaremos nas proteínas, tá? Quanto à classificação também. Então, de novo, eu inicio apontando aí o nosso carnívoro estrito, né, que tem uma necessidade básica e imprescindível de proteína de origem animal, que são os felinos. Bom, mas relembrando a última aula, então os aminoácidos são os blocos constituintes das proteínas, que são os nutrientes orgânicos nitrogenados, então carboidrato não tem nitrogênio, lipídio não tem nitrogênio. Quem é que tem nitrogênio na sua estrutura? Proteína. Por quê? Porque os aminoácidos são moléculas orgânicas nitrogenadas, porque contém na sua estrutura um grupo amino. Muito bem, então a gente define os aminoácidos como as moléculas orgânicas constituintes das proteínas ou os formadores das proteínas, tá? Porque são os nutrientes orgânicos nitrogenados presentes em todas as células vivas. Não temos células sem aminoácidos, ou seja, sem proteínas. Outro ponto importante, são essenciais à vida de todo animal, seja ele humano ou não humano, vegetal, todas as formas de vida. Tá? Então a gente fala de humano, a gente fala de animal não humano, a gente está falando de vegetais, a gente está falando de todas as formas de vida. E eles necessitam, esses seres, receber quantidade e qualidade de aminoácidos. Por quê? Porque já que os aminoácidos são os constituintes das proteínas, a proteína é o principal constituinte do organismo do animal, do ser vivo, humano ou não humano. E logo ela é indispensável ao desenvolvimento desse animal, à reprodução desse animal, à produção desse animal. Por isso que na imagem de vocês, nós temos aqui suínos e aves, então somos grandes produtores de suínos e aves, somos grandes exportadores da carne desses animais. E logo, por quê? Porque sabemos das necessidades desses animais. Que necessidades? Necessidades nutricionais, necessidades sanitárias, necessidades de bem-estar, de comportamento. Tá? O caso aqui, nós estamos então trabalhando com os aminoácidos, que são imprescindíveis para a produção, para o cuidado com esses animais. No caso das proteínas de origem vegetal, elas diferem entre si das de origem animal. Então, por mais que nós tenhamos vários hábitos alimentares. Então, a gente começou falando dos felinos, que são carnívoro estrito. Nós temos os caninos, que são carnívoros não estrito. Nós temos os onívoros, nós temos os herbívoros. Dentro desse contexto, a gente ainda tem as classificações para eles, né? Darwin já mostrou para nós isso, com relação ao tipo de alimentação, de hábito alimentar dos animais, humanos e não humanos. E quando a gente se depara com as proteínas de origem animal, as proteínas de origem vegetal, apesar da constituição básica, então, ser os 20 aminoácidos, desses 20, então, nós produzimos, eles produzem alguns e outros não, e eles têm que buscar na alimentação. Apesar dessa necessidade de constituição básica, a combinação que esses aminoácidos eles exercem para gerar a proteína, elas são combinações diferentes. Então, as proteínas de origem vegetal diferem entre si das de origem animal, beleza? Mas cada espécie animal tem as suas proteínas específicas.
E claro que são específicas, por quê? Porque elas definem aquele ser. Então, lá no nosso gene, nós temos a expressão para todas as proteínas. E elas serão sintetizadas e serão reguladas a sua síntese ou a sua quebra de acordo com a necessidade desse organismo. Mas é importante a gente lembrar que apesar de a gente ter os blocos constituintes comuns, que são os aminoácidos, a constituição das proteínas em si, elas são diferentes. Então, cada espécie animal tem suas proteínas específicas, que vão constituir os seus órgãos, seus tecidos, seus fluidos, e vão gerar proteínas diferentes. Então, só lembrando que esses blocos constituintes, seus aminoácidos, formarão proteínas que são reguladoras, proteínas transportadoras, proteínas estruturais. E não há duas proteínas que sejam iguais em sua ação fisiológica. Não há. Eu tenho proteínas distintas. Mas elas podem ter a mesma função? Podem. Elas podem ter a mesma função, mas elas não são iguais na sua sequência. Tá? Então, não tem proteína que seja igual em ação fisiológica. Então, por mais que eu tenha enzimas que são digestivas, eu tenho enzimas digestivas para cada ação. Então, é importante ressaltar que para os vegetais, todos os aminoácidos são classificados como não essenciais. Então, adiantando um pouquinho lá na frente, na hora da classificação dos aminoácidos, nós temos uma classificação de acordo com a essencialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles aminoácidos que o meu organismo é capaz de sintetizar, a partir dos alimentos que eu faço ingestão com proteína, e eu quebro e obtenho aminoácidos, ou a partir de outros constituintes, a partir do próprio aminoácido que eu faço ingestão, por exemplo, numa suplementação, eu sintetizo, meu corpo sintetiza aminoácidos. Eu posso sintetizar aminoácido a partir da digestão de outros aminoácidos dentro desse organismo. Se a minha célula é capaz de sintetizar aminoácidos, eles recebem uma classificação que é chamada de não essencial. Por quê? Porque eu sou capaz de sintetizar. Aquele aminoácido ou aqueles grupos de aminoácidos que a minha célula não é capaz de produzir, que eu preciso obter na dieta, são chamados de essenciais. E quando eu tenho que buscar essa alimentação rica nesses aminoácidos, é justamente por quê? Porque eles mantêm e provêm a minha vida. São eles que vão favorecer toda a regulação, toda a manutenção desse organismo. E é através da ingestão deles também que nós temos a síntese dos não essenciais. Então, por mais que eu diga para vocês, olha, existe um aminoácido que é classificado como não essencial, beleza. Mas, para a síntese dele, pela célula hepática, por exemplo, eu preciso consumir o aminoácido X para a síntese do Y. Então, de uma certa forma, todos vão entrar numa classificação de acordo com a essencialidade, tá? Mas para o vegetal não tem essa classificação, isso é para o animal. E aí, só lembrando que para animais a gente tem diferenças também do que é essencial e do que não é essencial, tá bom? Então, classificar o aminoácido e não essencial e essencial depende da espécie que a gente vai estar estudando. Pode ser para um, como pode não ser para outro. Exemplo da taurina. Para o cão não é essencial, para as demais espécies não é, mas para o felino é. Vamos falar sobre a composição química dos aminoácidos, apesar de eu já ter comentado anteriormente com vocês, mas nessa imagem vocês podem ver a composição elementar em termos de peso, né? Tanto dos aminoácidos como também, lógico, das proteínas. Então, nós temos aqui qual que é a composição elementar. A gente falou isso lá quando nós estávamos em sala de aula, né? Quando eu pedi para vocês falarem para mim a anatomia molecular das biomoléculas, e vocês disseram muito bem isso. Então, no caso dos aminoácidos, são as moléculas nitrogenadas, orgânicas nitrogenadas. Então, nós temos em torno de 15 a 18% em termos de peso de nitrogênio. Nós temos em torno de carbono, mais de 50%, 51 a 55%. Então, nós somos seres orgânicos. Nós fazemos interações graças a esse elemento maravilhoso que é o carbono, que nos deu origem à vida. Hidrogênio, 6,5 a 7,3%. Oxigênio, 21 a 23,5. E aí nós temos dois elementos que constituem alguns aminoácidos, que no caso é o enxofre, são chamados aminoácidos sulfurados, e o fósforo, que pode estar presente até 1,5% nas proteínas, pela constituição dos aminoácidos que contêm fósforo na sua estrutura. Então, essa composição elementar, a composição química
dos aminoácidos. Muito bem, então quando a gente for pensar numa dieta, a gente tem que olhar para essa composição, exatamente. Se eu desejo identificar que um alimento ele é rico em aminoácidos, ou ele é rico em proteína, eu vou partir então para buscar que aminoácidos constituem esse alimento, eu vou buscar a composição elementar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, aparelhos que podem definir essa composição, que podem, inclusive, fazer essa medição. E aí a gente pode ter assim, eu tenho um alimento que é muito rico em nitrogênio. Como que você sabe? Então, é um aminoácido, contém grandes concentrações de nitrogênio. Então, se mede isso, tá? E por isso que os aminoácidos são chamados de ácidos orgânicos nitrogenados, né? Ácidos por quê? Porque a gente tem o grupo carboxilo, o ácido carboxílico, e a gente tem o grupo amino. Existem aminoácidos que são classificados, que não sintetizam proteínas, professora, são classificados como aminoácidos não proteicos? Sim, existem. Tá? Os aminoácidos não proteicos, eles têm função isoladamente. Eles não sintetizam proteínas, ou seja, eles não vão fazer ligação, que é chamada ligação peptídica, entre um aminoácido e o outro para a síntese de proteína, utilizando uma enzima, por exemplo, para unir. Por quê? Porque a função deles é isolada. Tá? Vários exemplos a gente pode citar. Então, eles estão no metabolismo do animal, mas não participam de moléculas proteicas. Esse é um ponto importante para a gente trabalhar nos aminoácidos. Tá? A gente colocou alguns exemplos aí, como a citrulina e a ornitina, que participam, então, da síntese da arginina, que é um aminoácido essencial, fundamental para a resposta imune, por exemplo. E também participam na conversão da amônia em ureia, e aí essa ureia é excretada pelas vias renais, né, na urina. A betalanina, que também é parte do ácido pantotênico, é a vitamina, e a creatina, tá? Existem outros aminoácidos que não são responsáveis pela síntese de proteína, tá? Creatina, então, é um aminoácido, vocês já devem ter ouvido falar bastante aí na internet, ou quando vão em lojas de suplemento, ou estão frequentando academia, ou falar, você está tomando creatina? A creatina é um aminoácido não proteico, que é sintetizado por vários grupos de células, os rins, o fígado, o pâncreas, a partir do quê? Então, a creatina é um aminoácido não proteico, porque ela não vai sintetizar proteína, mas para que ocorra a síntese pela célula renal, pela célula hepática e pelo pâncreas, pela célula pancreática, eu preciso de outros aminoácidos, que é a glicina, a arginina, a metionina. A glicina em si é um aminoácido não essencial, mas a metionina é um aminoácido essencial, então eu preciso consumir. Então eu consumo proteínas que contêm aminoácidos essenciais para que ocorra a síntese de aminoácidos não essenciais. Beleza? E qual a finalidade da creatina? Então, a creatina ela tem uma função, apesar dela ser produzida em órgãos como fígado, como rins, como pâncreas, a função dela é no músculo. Isso é uma função bem legal das proteínas. Por quê? Porque, assim como os hormônios, os aminoácidos, os hormônios proteicos ou lipídicos, né, a gente está falando de aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, eles não necessariamente vão atuar naquele local onde eles são sintetizados. Então, eles são transportados via corrente sanguínea por proteínas, então, olha aí de novo o papel da proteína, para o seu local de ação. E no caso da creatina, o local de ação é músculo, por isso que a gente tem essa função na atividade física, ou no exercício, ou aumentar o desempenho, porque ela promove o aumento e a força da massa muscular. Se alguém tiver interesse, pode buscar aí mais para frente, ou fazer pesquisa com relação à função nesse aumento e a força de massa muscular. A gente vê isso no metabolismo. Tá? Então, vamos falar da constituição desses aminoácidos. Eu vou passar aqui já a imagem da ligação, a famosa ligação peptídica. Então, se eu chegar a perguntar para vocês, ou alguém perguntar para vocês se estão fazendo estágio no laboratório, estão fazendo estágio numa empresa de nutrição animal, estão fazendo estágio numa fábrica de vacinas, agora a gente está vivendo aí a tentativa, né, de produção de vacina contra o coronavírus, e a busca é por proteínas que induzem uma melhor resposta imune. A gente conhece, então, as proteínas primeiro, depois a gente separa, vai conhecer os aminoácidos, e para a gente sintetizar essa proteína, só essa que é capaz de induzir uma resposta imune mais efetora, de memória, a gente vai precisar construí-la.
Pode ser que a gente extraia a partir do vírus, sim, mas a gente vai precisar fazer com que essa proteína viral ela não seja capaz de induzir uma doença, mas sim uma resposta para que posteriormente, se eu entrar em contato com essa doença, eu tenha como responder. Então, o que une um aminoácido ao outro? O que une um aminoácido ao outro é uma ligação que foi denominada ligação peptídica. É a ligação responsável pela formação das proteínas. Então, ela é mais importante, sim, ela é mais importante. É uma ligação química feita entre o radical carboxila, então o ácido carboxílico, olha aqui, em azul, com o grupo amino de um outro aminoácido. Então, professora, aqui a gente tem aminoácido 1 e aminoácido 2. Digamos que a gente tem aqui uma alanina e aqui uma arginina. E nós vamos formar aqui uma pequena sequência que é chamada de peptídeo, como a gente falou na aula anterior. Então, eu vou unir o grupo carboxila com o grupo amino. Carboxila de um aminoácido, grupo amino de outro aminoácido. Existe uma enzima específica para isso, tá? Para fazer essa ligação, uma ligase. Tem nome? Tem, sim. A gente vê isso posteriormente, mas não se preocupe com isso agora, mas existe uma enzima para isso. E nós, então, a partir dessa união, dessa ligação entre o ácido carboxílico e o grupo amino, nós teremos a formação da proteína, com um ponto fundamental importantíssimo, a formação de uma molécula de água. Então, um exemplo de água endógena. Eu uno dois aminoácidos através do grupo carboxílico, do grupo amino, eu gero água e eu formo a proteína. Tá? Muito tranquilo essa síntese. Ela se dá de uma forma muito estável, no ambiente aquoso, nesse ambiente celular aquoso, via expressão genética e a participação fundamental do ribossomo, tá? Para que ocorra essa síntese. Então, observe que no composto formado temos apenas 2 unidades, beleza? A gente tem o aminoácido 1, o aminoácido 2, a gente formou um dipeptídeo. Se fossem 3 aminoácidos, um tripeptídeo e mais de 4, acima de 3, a partir de 4, a gente chama de polipeptídeo. Né? Pode ser tetrapeptídeo, pentapeptídeo, e assim a gente vai chamando de proteína como um todo. Então, aqui nós geramos uma proteína e molécula de água. Imagina vocês pensarem em uma proteína grande, uma proteína complexa. Quanto de água a gente forma? Né? Porém, quando eu faço a quebra, gente, se eu for fazer a digestão disso aqui, eu vou precisar gastar essa água. Por isso a importância da água no organismo, principalmente na nutrição. Então, vamos falar da classificação. A gente comentou ali anteriormente, né, da ligação peptídica, falamos já de estrutura, mas a gente tem que classificar esses aminoácidos com base em 2 princípios, tá? E o que mais a gente vai falar hoje é esse primeiro, que é a classificação com base nas propriedades do grupo R. Em particular, a sua polaridade ou tendência a interagir com a água, principalmente no pH biológico da água, que é próximo do 7. Qual que é a importância disso, professora? Bom, primeiro que vocês vão conhecer os aminoácidos, tá? Esse grupo que é comum a todos os seres vivos e que eles têm uma capacidade de se unir e expressar milhares de proteínas. Não tem como a gente prever quantas proteínas isso pode se formar, porque é uma combinação que segue um fatorial. Se a gente pegar esses 20 e começar a combinar, é um esquema fatorial. E a classificação do radical, com base na polaridade e na solubilidade em água, é porque o ambiente que ocorre essa interação, essa síntese ou essa digestão é aquoso. E a segunda classificação de acordo com a essencialidade, tá bom? Vamos tentar ser mais claro possível quanto a essa classificação de acordo com o radical. Então, antes da gente pensar nessa classificação, que é o R aqui, a cadeia chamada lateral, tá? Agrupamento R ou cadeia lateral, vocês vão ler livros ou artigos, ou ouvir falar em videoaulas, ou vão estar numa síntese lá na Embrapa, que estão sintetizando peptídeos para construir vacinas, ou até mesmo ali no CDB, no Laboratório de Biotecnologia, no programa de biotecnologia, onde eles trabalham com peptídeos, ou para síntese de vacinas, ou para síntese de fármacos, enfim, tá? Então, aqui a gente tem o grupo amino, o carbono central, que é um carbono alfa, o grupo carboxila, o hidrogênio e a cadeia lateral.
Então, esses 20 aminoácidos que ocorrem naturalmente nas proteínas de todos os tipos de organismos, eles são determinados por códons específicos, aquela trinca ou os tripletes de nucleotídeos, lá do material genético dos seres vivos. Então, a expressão das proteínas, para a síntese das proteínas, ela baseia-se no quê? Numa trinca de nucleotídeos. Então, aquela sequência que o meu RNA, ele transcreve, ele traduz, expressa um aminoácido. Então, se a gente pegar lá a sequência UUU, o aminoácido fenilalanina, UUC, fenilalanina, se eu tiver que construir um aminoácido, que é a composição dele, é fenilalanina, serina e tirosina. Então, a sequência qual que é? UUU, UCU, UAU. Então, essa leitura do código genético é que baseia-se, então, a caracterização das proteínas. Então, os aminoácidos proteicos são determinados geneticamente. Por que eles são determinados geneticamente? Porque são determinados por códons específicos. São os tripletes de nucleotídeos que codificam um aminoácido. Então, para cada um, a gente faz essa combinação. Então, se a gente pensar na constituição sempre das proteínas, eu vou determinar qual que é ou quais são os códons específicos que geraram essa proteína, que constitui essa proteína. Conhecendo elas, gente, conhecendo essa sequência, eu posso promover uma dieta adequada, eu posso promover um cruzamento genético para a expressão de proteínas musculares, para a expressão de proteínas do leite, por exemplo, para expressão de produção de lã, de pelagem, de desempenho, de performance, aumento da produção de hemoglobina. O que a gente pensar, desde que a gente conheça, então. E a base são os 20 aminoácidos, que nós vamos conhecer agora, tá? Então, a diferença está entre a cadeia lateral. Então, vamos lá, começando essa classificação. Aqui a gente classifica, então, olha, cada pintadinho aqui de rosinha é a cadeia lateral, ou grupo R. Então, vamos começar classificando eles como primeiro grupo, são chamados apolares. Então, existe um grupo de aminoácidos que são chamados, classificados como apolares, ou seja, eles não têm afinidade com a água. Ué, professora, mas você não falou que a ligação, ela se dá no ambiente aquoso e que esse grupo R tem uma relação com, ou a cadeia lateral, tem uma relação com a polaridade em relação à água, ao pH da água? Sim. Mas é muito importante que eu tenha aminoácidos apolares, ou seja, que não tem afinidade com a água, vocês vão entender um pouquinho por quê, mais pra frente. E eu tenho aqui 7 aminoácidos, que são classificados como apolares, ou também chamados de alifáticos, ou seja, eles não têm afinidade com a molécula de água, eles não vão interagir com a água de jeito nenhum. O aminoácido mais simples, que é a glicina, aí eu tenho a alanina, a prolina, que inclusive é um aminoácido, a valina, leucina, isoleucina e a metionina. Todos esses aminoácidos têm funções específicas que não apenas síntese de proteína. E aí, às vezes, o conjunto deles, por exemplo, leucina, isoleucina e valina, são extremamente importantes para a síntese de músculo, por exemplo. Então, não vai faltar na dieta nunca na produção animal. Jamais. Assim como a gente vai falar um pouco a respeito de todos eles. Eu tenho um grupo, vou aqui para baixo, que são os aminoácidos que são polares, ou seja, eles têm afinidade com a molécula de água. Esses aminoácidos são em número de 5, então são a serina, treonina, olha a estrutura, cisteína, asparagina e a glutamina. Eu não vou pedir para que vocês decorem, tá, gente, o radical. Isso daqui está sempre disponível para vocês. Está sempre disponível nos laboratórios, está sempre disponível nas planilhas de síntese. Isso não tem problema. Mas um ponto importante que eu quero que vocês prestem atenção nesses radicais é, por exemplo, no caso da metionina e da cisteína, o que a gente tem? A presença do enxofre. Isso é muito importante, do elemento enxofre. Então, metionina e cisteína são classificados ou são denominados aminoácidos sulfurados. Por quê? Porque contém enxofre na sua estrutura. É importante destacar também a quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio que esse radical apresenta. Tá? Vocês veem que alguns têm, outros não. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, dos apolares, ou seja, eles não têm afinidade com a água. Vocês vão observar que eles não têm nesse radical
o átomo oxigênio, tá? Ao passo que, se a gente olhar aqui para os polares, nós vamos observar sim, tá bom? Aí a gente tem aqui do lado de cá os que são chamados grupo R aromáticos, ou seja, eles contêm na sua estrutura neoaromático. São aminoácidos mais complexos? São. São aminoácidos fundamentais? São. Esses 3 aminoácidos, fenilalanina, tirosina e triptofano, têm funções essenciais no organismo do animal. Tá? Funções distintas, completamente distintas, mas essenciais. Aí nós temos duas classificações de radical dos aminoácidos, que nós chamamos de carregados negativamente e carregados positivamente. Lembra quando a gente falou dos ácidos, e nós falamos da base, né, a capacidade de doar e a capacidade de receber? Para os aminoácidos também, nós temos aminoácidos que são classificados como grupo R carregados positivamente, que são o número de 3, lisina, arginina e histidina, e os aminoácidos classificados como grupo R carregados negativamente, que são aspartato e glutamato. Então, nesse contexto, agora a gente classificou os radicais, aquele grupo de 20 aminoácidos que são comuns a todos os seres vivos, de acordo com aquela cadeia lateral, que é essa toda pintadinha em rosa que vocês estão vendo na tela. Nesse próximo slide é a mesma coisa, são os 20 aminoácidos proteicos. Então, na produção animal, vocês vão ter alguns destaques importantes para ter como base uma dieta à base de proteína. Assim como, por exemplo, quem for trabalhar com comportamento, vai entender que o triptofano é um aminoácido fundamental para a dieta desse animal, para reduzir estresse. Tá? E aí a gente entende o porquê. Né? O triptofano é um dos constituintes da serotonina, hormônio do prazer. Então, cada um deles tem uma função com base na proteína que ele vai constituir. Então, a gente, de novo, aqui tem essa denominação. Ah, professora, existem mais do que 20 aminoácidos? Existem, tá? A gente tem alguns aminoácidos proteicos que são determinados geneticamente, que estão presentes em outros organismos, como, por exemplo, aqueles pertencentes ao grupo arcaico, né? Pirrolisina, selenocisteína, que tem selênio na sua estrutura. Nenhum aminoácido que a gente estuda tem selênio, mas encontrar em alguns animais, encontrar em algumas bactérias a presença dessa cisteína. A estrutura aqui, ó, era da cisteína. Se a gente for voltar lá atrás, vocês vão ver cisteína. Mas tinha selênio e hidrogênio. Então, denominou-se selenocisteína. Ainda estão em busca da função, tá? Mas o que a gente tem que entender? Que esse grupo dos 20 aminoácidos codificados geneticamente pode ocorrer em proteínas biologicamente ativas, ou como aminoácidos, ou como derivados livres. Por isso que eu comecei a aula anterior falando dos suplementos à base de aminoácidos. Eu posso suplementar esse animal para que ocorra a constituição das proteínas com base na formação das proteínas que esse animal, então, ele é constituído. Sim, pode. Então, são produzidos enzimaticamente por modificação pós-tradução, e aí a gente tem alguns exemplos, né, aqui. Então, por exemplo, aminoácidos são chamados glicosilados, aminoácidos fosforilados, aminoácidos são neurotransmissores, aminoácidos que são intermediários de metabolismo proteicos ou de N moléculas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o ácido gama-carboxiglutâmico. Tá? Ele constitui fator de coagulação. Então, existe um sistema de coagulação nesse organismo vivo que trabalha para que nós não sangramos sem parar. Tá? A gente tem um controle sobre isso. E quem controla isso são proteínas. E a constituição dessas proteínas são de aminoácidos. Que aminoácidos são esses? Muitos aminoácidos, então, desse grupo dos 20, combinados geneticamente para gerar essas proteínas específicas. E aqui a gente tem um exemplo desse, que é o carboxiglutâmico, o ácido glutâmico, tá? Que faz parte dos fatores da coagulação. Aí aqui atrás é o famoso glutamato. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês, para ver onde é que ele está aqui, tá? A glutamina, que vai gerar o glutamato, que vai constituir, então, as proteínas da coagulação. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, da 3-metilhistidina, o aminoácido histidina, ele é um dos constituintes de uma proteína chamada actina.
A actina, junto com uma outra proteína chamada miosina, é responsável pela contração e relaxamento do músculo. São duas proteínas musculares fundamentais, essenciais. Quem consome carne consome essas proteínas, actina, miosina, tropomiosina, troponina, né, são as proteínas que configuram a contração e relaxamento da musculatura. E aí um desses aminoácidos, no caso aqui a gente está mostrando o exemplo da histidina, grupo metil 3-histidina. Aí aqui a gente tem, por exemplo, o colágeno. Colágeno, um aminoácido presente em quantidades é a prolina, que é um aminoácido, é constituída como um iminoácido por essa estrutura, esse grupo imino, e é um importante aminoácido para a constituição de uma proteína estrutural, que é o colágeno. A prolina é um aminoácido não essencial, então vocês verão que, por exemplo, as proteínas estruturais, algumas delas têm quantidades de aminoácidos não essenciais. Que bom, né? Porque daí elas vão constituindo, ainda mais colágeno, que é uma estrutura que tem que estar sempre sendo reposta e reconstituída pelo organismo. É importante que eu não dependa apenas do que eu consumo. E eu tenho neurotransmissores. Então, neurotransmissores são proteínas importantíssimas na regulação do sistema nervoso central. Então, por exemplo, um neurotransmissor bem famoso, que é o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele tem como constituição um aminoácido glutamato, que é importante, então, para constituir esse neurotransmissor. E aí, aqui a gente colocou a citrulina, que é o intermediário do ciclo da ureia. Então, a citrulina é um aminoácido importante para a conversão da amônia em ureia, e eu excretar, porque a amônia é tóxica, e eu devo, então, transformar ela no fígado para excretar na forma de ureia. Então, alguns exemplos. Vamos passar, então, agora a esses grupos R's, constituindo de cada um deles. Então, por exemplo, nós começamos falando dos aminoácidos apolares, ou seja, aqueles que não têm afinidade com a água, ou também chamados de hidrofóbicos. São insolúveis em água. Eles são uma grande parte, constituem proteínas que são estruturais, constituem grande parte de proteínas, de partes de proteínas que têm funções importantes, como, por exemplo, transporte de gases, se ligar e se desligar de estruturas como, por exemplo, metais. Então, aqui a gente tem a alanina, valina, leucina e isoleucina, que tendem a se aglomerar entre si e formar proteínas que são estruturais, por exemplo, são insolúveis em água. Então, vocês estão fazendo esqueleto de anatomia, não sei se estão. Por exemplo, aquelas proteínas estruturais, elas são difíceis de solubilizar. Por quê? Porque a constituição é por aminoácidos apolares. Eu não posso facilmente me desfazer num ambiente aquoso. Para algumas situações, sim, para outras, não. Então, interações chamadas hidrofóbicas, elas têm importância, sim, quando a gente vai, então, fazer a característica de solubilidade, que nós faremos isso em aula prática, para identificar esses aminoácidos e classificá-los, eu vou usar, sim, um ambiente aquoso. E aí eu vou separando eles. Então, esse grupo aqui, que é chamado de apolar ou alifático, apesar de estrutura simples, como, por exemplo, a glicina, que é o aminoácido mais simples que a gente tem, por ter um átomo de hidrogênio, não tem a capacidade de solubilizar em água. Por mais que nós saibamos que as proteínas são solúveis em água. Então, mas eu tenho aminoácidos que são classificados como apolares. Isso é muito importante. Por quê? Para a função que essa proteína exerce no organismo. Tá? Aí aqui a gente tem, então, só falando da metionina, que tem o enxofre, assim como a cisteína também, mas a cisteína já é um outro aminoácido que não entra nessa classificação. E a prolina, que é um aminoácido, tem menor flexibilidade estrutural, e a gente falou que a prolina, ela é um constituinte de proteína estrutural, tá? Então, não posso mesmo ter afinidade com a água. Aí vem aqui alguns exemplos, né? A citocromo C oxidase, que é uma proteína integral da membrana interna de mitocôndrias. Essa proteína, que é constituinte da membrana interna de mitocôndrias, ela tem alguns constituintes, como, por exemplo, a fração M, que é composta por átomos de ferro. Ela tem cobre na sua estrutura. Então, quando eu penso em ligar aminoácidos a metal, esses aminoácidos são apolares.
E aí, tudo bem eles constituírem essa proteína, que é enorme, né? Se a gente for olhar essa proteína, ela tá toda dobradinha, uma forma helicoidal. Por quê? Porque ela é extensa, ela é grande. Mas aqui ela precisa mesmo ser constituída por aminoácidos apolares para que ocorra essa ligação com esses átomos, senão ela não ocorre, senão eles serão solubilizados em água. E aí ela perde a função. Tá? A lipase gástrica, que é uma proteína solúvel em meio aquoso. Então, a lipase gástrica, o nome já está dizendo, a lipase, ela faz a digestão de lipídios. Gástrica, porque ela é produzida pelas células que constituem o epitélio estomacal. Então, ela é uma proteína solúvel em meio aquoso. Então, ela tem uma classificação de acordo com a configuração de aminoácidos e a composição de radicais. Se ela é solúvel em meio aquoso, ela não tem esses aminoácidos que nós acabamos de falar, que são classificados como apolares. E por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque as proteínas são moléculas tridimensionais. Então, a forma da molécula é determinante da sua função. Aqui são os assuntos que nós discutiremos à frente sobre proteínas. Por mais que eu tenha um grupo comum que são de 20 aminoácidos, a união entre eles vai gerar proteínas distintas com funções distintas. Tá? Então, para entender uma relação estrutura versus função de uma proteína, como exemplo, veremos a mioglobina. Então, a mioglobina é uma proteína que é capaz de armazenar o oxigênio no músculo do mamífero. E aqui a gente tem um exemplo de uma mioglobina que é constituída por 153 aminoácidos. Ela tem a porção, então, carboxiterminal e aminoterminal. Ela é uma proteína que esses 53 aminoácidos, se eles não tiverem essa flexibilidade e essa capacidade de se dobrar e gerar novas moléculas para fazer essa proteína estável, não teria essa função. Em uma parte dessa molécula proteica, que é constituída por aminoácidos, eu tenho um grupo M, ou fração M, chamado de grupo prostético M, ou fração M, ou grupo E, que ele é constituído por átomos de ferro na forma ferroso. Tá? Esse grupo M está em toda a proteína? Não, ele está numa parte da proteína. Então, a proteína ela é bastante solúvel em meio aquoso. Só que o interior dela é forrado, ou seja, é constituído por aminoácidos apolares. E aí eu tenho uma formação de um ambiente hidrofóbico, ou seja, um ambiente que pode ter água ali, mas eu não vou me desfazer. E qual é o objetivo disso? O objetivo principal, então eu tenho aqui a proteína na sua configuração espacial, aqui na configuração estrutural, em vermelho grupo M. Aqui em vermelho grupo M. Esse grupamento M são os átomos de ferro na forma ferroso, que vão se unir a esses aminoácidos hidrofóbicos. Eu falei para vocês, se é mineral, é hidrofóbico, que vai se ligar. Não pode ter afinidade com a água. E aqui, vocês estão vendo, em vermelho, esse grupo M em ação. Por quê? Porque o oxigênio só se liga ao átomo de ferro na forma ferroso. Então, a gente fala muito que a proteína transportadora de gás, a proteína transportadora de gás, ela é uma proteína, mas ela é uma proteína que tem na sua estrutura metal. Tem um grupo prostético que é chamado M. Tanto a hemoglobina como a mioglobina. A gente está mostrando aqui a mioglobina, tá? Que tem uma função importante de armazenar o O2 no músculo e quando ele precisar, ele vai se utilizar. E aí, aonde é que está isso? Aqui, na fração M, e essa fração M unida a aminoácidos apolares, ou classificados como hidrofóbicos, tá bom? Então, essa é a finalidade da gente classificar o grupo R, a cadeia lateral. É entender que aminoácidos são esses, como eles se comportam no ambiente aquoso. Por isso que a classificação é com base nessa solubilidade com a água, né? Com pH. Na aula prática, a gente vai ver que os aminoácidos podem se comportar como ácidos ou como base. Ou eles ainda podem se encontrar no ponto neutro, tá? Então, aqui a gente só mostrando o que eu já tinha falado com vocês, né? Acho que a gente pode passar para frente, né? Então, a gente tem aqui, ó, a forma globular da mioglobina, formando esse bolsão que a gente chama de hidrofóbico. Olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem vários aminoácidos, né, diferenciados. Esses aminoácidos aqui, a porção hidrofóbica, são aminoácidos hidrofóbicos, que tem a finalidade aqui, ó, os nitrogênios, de se unir, se ligar ao ferro na forma ferroso,
e, consequentemente, é esse ferro que vai se ligar ao oxigênio, tá? Que vai armazenar. Então, aqui a gente já comentou. Ah, professora, muito bom. Esse próximo slide é porque as pessoas têm dúvidas a respeito disso, né? Então, é bem importante a gente falar que o O2 se liga ao átomo de ferro na forma ferroso, já comentamos isso. E se eu tiver uma mutação de globinas? Posso? Posso. Posso ter? Então, a gente tem a fração globina, que é a proteína constituída por aminoácidos. Dentre esse grupo de aminoácidos, tem aminoácidos que são apolares. Eu posso ter uma mutação que pode levar essa troca de aminoácidos nesse interior aqui, deixar de ser apolar e passar a ser polar? Pode. E aí a gente tem as chamadas mioglobinopatias, por exemplo. Tá? E elas podem ser letais. Por quê? Porque o oxigênio ele só se liga ao átomo de ferro na forma ferroso. Se esse ferro for férrico, não se liga. Se a gente está falando de ferro, mas e se nesse bolsão aqui não for mais hidrofóbico e ele for hidrofílico, ele tiver afinidade, não vai se ligar de jeito nenhum. Então, por isso que pode ser letal. Uma mutação aqui pode ser letal. Por quê? Porque não tem mais interação da proteína com o oxigênio. E aí vai morrer asfixiado, vai morrer sem oxigênio, vai ter uma morte celular, uma necrose, né? Esse tecido vai ser morto. Então, aqui, ó, vamos olhar para agora para esse lado aqui. Em um meio aquoso, que no caso é o nosso organismo, o átomo de ferro na forma ferroso combina-se com um oxigênio molecular, de maneira irreversível. Então, se eu tenho o O2 aqui, mais o átomo de ferro na forma ferroso, eu gerei o óxido de ferro. Isso a gente está falando num ambiente polar. A gente está falando de uma configuração de aminoácidos polares, ambiente aquoso. A partir da hora que o átomo de ferro na forma ferroso se uniu ao oxigênio molecular, ele gerou o óxido de ferro. Tem como desfazer isso aqui? Não. Eu gerei uma molécula que não tem como se desfazer. Agora, se eu proporcionar um ambiente apolar, o meu ferro vai interagir com o O2, só que aqui a água não vai interferir em nada, e eu vou gerar o quê? Eu vou gerar um componente que é totalmente reversível. Então, no meio apolar, proporcionado pela mioglobina, a ligação do ferro ao O2 ela é reversível e não vai oxidar o ferro. Não vou formar óxido de ferro, que é reversível. Vou formar o quê? O meu átomo de ferro mais a minha molécula de O2, que é totalmente reversível. Então, eu retorno para o organismo. Tudo bem até aqui, gente? É bem importante a gente entender a classificação dos aminoácidos justamente pelas funções que eles exercem na constituição das proteínas. E a proteína tem a sua função, tá? Então, por que a mioglobina é solúvel em água? Então, as cadeias laterais, agora a gente está falando das laterais, carregadas ou não, elas sim vão fazer com que essa proteína interaja no ambiente aquoso. Agora, o centro dela é hidrofóbico. Então, ele não se desfaz. Então, a gente está vendo. A água, por que as cadeias laterais elas são hidrofílicas? Porque a água mantém a estabilidade da proteína. Então, a gente tem aqui no centro os aminoácidos que são apolares, ou seja, não tem afinidade justamente por conta do grupamento M e da ligação com o O2. Mas em volta, as cadeias laterais de aminoácidos, elas são polares. Por quê? Porque a água vai dar estabilidade à molécula, como a gente viu quando a gente estudou sobre a água. Então, elas vão fazer as pontes de hidrogênio favorecendo o quê? Estabilidade. Estabiliza a molécula. Ela não vai ficar solta. Ela vai ficar ali para fazer o papel que ela tem que fazer. Aí elas fazem pontos de hidrogênio entre si com as moléculas de água do meio ambiente, daquele ambiente onde elas estão, e se solubilizam. Tá? Lembrando as características da água, então, que é um dipolo permanente, devido à diferença de eletronegatividade dos seus átomos. Então, tem uma ampla capacidade de se formar pontes de hidrogênio, via ligação covalente, né? E estabiliza a molécula. Beleza. Quando a gente fala de estabilizar a molécula, a gente está falando que nós vamos formar um ambiente que vai garantir que essa molécula mantenha sua estrutura. E isso é fundamental, porque se eu quebro a estrutura dessa molécula, se eu desfaço a estrutura, eu perdi a função já. Tá?
Aqui, de novo, a proteína de membrana. Quando a gente corta a mitocôndria, a gente vê essa proteína de membrana. Olha como ela é complexa. Ela é uma proteína grande. E ela tem, sim, regiões de aminoácidos hidrofóbicos. São apolares. Que tem uma função de fazer o quê? Manter a integridade da membrana. Justamente por quê? Porque nessa membrana, a membrana celular, ela configura a estrutura celular. No caso da mitocôndria, ela configura a estrutura da mitocôndria. E ela vai interagir com a porção lipídica da membrana. Então, é importante a gente conhecer a proteína, classificar os aminoácidos de acordo com sua cadeia lateral, ou seu grupo R. Tá? Aqui só para a gente localizar onde que estão esses aminoácidos apolares, tá? E os chamados polares, que configuram a estrutura. Aí nós temos os apolares hidrofóbicos, são chamados aromáticos. Os aromáticos, eles também estão dentro do grupo dos apolares, tá? Mas a gente separou eles porque eles têm anel aromático. Então, os pesquisadores classificaram como grupo R aromáticos, porque tem anel aromático na sua estrutura. E eles podem formar ligações de hidrogênio, sim. Desses três, que é a fenilalanina, tirosina e triptofano, mais apolar é a fenilalanina. E ela tem uma característica, ela é doce. Então, ela é bastante utilizada como adoçante, a fenilalanina. E os que são polares, não carregados, ou seja, eles têm cargas, o ponto isoelétrico dele, ou seja, quando as cargas elas estão próximos do pH 7, então eles se comportam como ácidos ou como base, eles têm uma característica que eles são bem versáteis. É como se eles fossem empregados em várias proteínas para atuar em vários locais do organismo com diferentes pH, onde eu preciso de uma proteína que pode ser constituída por aminoácidos e ela se comportar como ácido, porque o ambiente é ácido, ou ela pode também se comportar como base, porque o ambiente é básico. Solubilidade intermediária em água, mas é solúvel. Possui grupo funcional capaz de formar ligações de hidrogênio com a água. E aí eu tenho esses grupos, tá? E aí eu já expliquei por que do não carregado, pode se comportar como ácido ou como base. E os não carregados, ainda aqui, então a gente só continuando, né, a classificação deles. Nós falaremos mais sobre a cisteína, porque ela dá origem a um aminoácido chamado metionina, que tem uma importância fundamental para várias espécies, mas vamos tocar de novo nos felinos, mais para frente. Os que são classificados como básicos, então são aqueles aminoácidos carregados positivamente, e aí eles podem se comportar como ácido, isso facilita várias reações catalisadas por enzimas, né, que servem como aceptores ou doadores de prótons, e depende do ambiente que ele vai constituir. E os ácidos, né? Os aminoácidos são ácidos. E aí a carga negativa possui um segundo grupo de ácido carboxílico, então a gente vê dois, ó. Se a gente voltar para cá, a gente está vendo os grupos carregados positivamente, né? Aqui são 3 carregados positivamente. E aqui no próximo slide, carregados negativamente, ó. Ó o ácido carboxílico aqui. São grupos de 2 também. Tá? E aí nós fechamos essa classificação. Eu já tinha dito para vocês como era a classificação de acordo com a essencialidade. E para fixar esse conteúdo, eu deixei 3 questões para vocês. Primeiro, eu quero que vocês escrevam a fórmula de um aminoácido, que vocês nunca mais vão esquecer. Que vocês esquematizem uma ligação peptídica. Então, a partir da hora que eu escrever a fórmula de um aminoácido, faço de outro e esquematize essa ligação da união entre esses dois. Façam com aminoácidos com um grupo R diferente. Pega, sei lá, um aminoácido glicina, que é simples, com um aminoácido com anel aromático para fazer essa ligação. Se não, pode fazer de 2 iguais. E definir pontos elétricos de aminoácido. Eu não falei na aula, então vou pedir para vocês procurarem e definirem para mim o que é o pontos elétricos de aminoácido, e nós veremos isso numa aula prática. Tá? Professora, como é que eu posso diferenciar todos esses aminoácidos? Aula prática a gente define isso. A gente tem como separar todos esses aminoácidos, identificar todos eles de forma simples, de forma mais complexa, utilizando equipamentos, ou a gente pode utilizar corantes para identificar diferentes reações, tá? De acordo com o comportamento ácido, comportamento básico, presença de anel aromático. A gente já tem tudo isso testado e tudo isso muito simples de identificar, beleza? Gente, muito obrigada pela aula. Se tiverem dúvida, desculpa ter ido muito rápido, muito longo, tá? Beijo, tchau.